Eu enterrei o corpo do meu pai no subsolo da nossa casa de família em Alfama, sob o piso de azulejos que ele tanto amava, e assisti ao vinho do Porto escorrer pelas rachaduras como se fosse o sangue que ele nunca derramou por mim. Ninguém imaginava que o homem que me expulsou aos 15 anos, profetizando que eu voltaria de joelhos implorando perdão, acabaria assim, envolto em lençóis encharcados de rancor, com os olhos abertos fixos no teto como se ainda me desafiasse. E o pior? Eu sorria enquanto a terra o engolia, porque a vingança não é um grito, é um sussurro que ecoa por gerações, e o meu acabara de começar. O cheiro de sal do Tejo invadia as janelas entreabertas da nossa casa em Alfama, misturando-se ao aroma acre de cigarros que meu pai fumava sem parar, como se cada tragada fosse uma declaração de guerra contra o mundo. Eu tinha 15 anos, magro como um junco, com os cabelos castanhos desgrenhados caindo sobre os olhos verdes que herdara da mãe que mal conheci. Ela partira quando eu era bebê, deixando para trás apenas um colar de prata com um pingente de concha do mar que eu usava escondido sob a camisa. A casa era um labirinto de escadas íngremes e paredes cobertas de azulejos azuis e brancos, relíquias de uma Lisboa que meu pai, Domingos Ferreira, jurava pertencer só a ele. Ele era um homem de 50 anos, dono de uma rede de armazéns no Porto, daqueles que traficavam não só peixe e vinho, mas segredos e dívidas que podiam afundar navios inteiros. O Tejo leva tudo, ele dizia, rindo com a voz rouca, mas eu controlo a corrente. Naquela noite de verão, o ar estava pesado, como se o próprio rio conspirasse contra nós. Eu estava no escritório dele, uma sala abafada no andar de cima, rodeado de mapas amarelados e garrafas de Porto pela metade. Meu pai me chamara para conversar, mas eu sabia o que isso significava, mais uma lição de ferro. Eu havia sido pego roubando dinheiro da gaveta, não muito, uns 200 euros, o suficiente para comprar um bilhete de trem para o norte, onde sonhava em recomeçar. Não era ganância, era desespero. Minha irmã mais velha, Isabel, de 18 anos, já fugira para Coimbra com um namorado pobre, deixando-me sozinho com o monstro. Ele me batia desde os 10, não com fúria cega, mas com precisão cirúrgica, um tapa aqui, um soco no estômago ali, sempre seguido de um sermão sobre a honra familiar. Tu és um Ferreira, ele rosnava, e os Ferreiras não se curvam. Eu não planejava ser pego. O dinheiro era para escapar, para uma vida onde o mar não cheirasse a podridão. Mas o destino, esse traidor preguiçoso, quis diferente. Ele entrou na sala enquanto eu contava as notas, o rosto avermelhado pelo vinho, os olhos enchetados como os de um touro pronto para a arena. O que é isso, rapaz? A voz dele era baixa, quase um ronronar, mas eu sentia o veneno se espalhando. Tentei gaguejar uma mentira, é para um amigo, pai, ele precisa. Mas ele me acertou com o dorso da mão, o anel de ouro cortando minha bochecha como uma lâmina. O sangue quente escorreu, misturando-se às lágrimas que eu me recusava a derramar. Ele me arrastou pelas escadas, os vizinhos espiando pelas janelas como sombras curiosas, mas ninguém interferia. Em Alfama, as famílias resolvem as coisas internamente, como o vinho que fermenta no escuro. Na cozinha, com o chão de pedra fria sob meus pés descalços, ele me forçou a ajoelhar. Olha para mim, João. Tu pensas que podes trair o teu sangue? Eu construí isto tudo do nada, e tu, um verme, queres fugir. Seus punhos choveram, não selvagens, mas ritmados, como o badalar dos sinos da sé de Lisboa ao longe. Cada golpe era uma memória, a vez que quebrei um vaso antigo e ele me trancou no porão por uma noite, a vez que tirei nota baixa na escola e ele me fez lamber o chão. Eu não gritava mais, aos 15, aprendi que o silêncio é a primeira arma. Quando parou, ofegante, com as mangas da camisa encharcadas de suor, ele se inclinou sobre mim. Seu hálito fedia a tabaco e rancor. Tu vais sair desta casa agora, João. Sem nada. Sem um tostão. E um dia, vais voltar a implorar, de joelhos, como o cão que és. Os Ferreiras não esquecem. Ele jogou minha mochila velha na rua, com apenas uma muda de roupa e o colar da mãe. A porta se fechou com um estrondo que ecoou pelas ruelas estreitas, e eu fiquei ali, sob a luz amarelada de um poste, o Tejo murmurando ao fundo como uma risada cruel. Caminhei sem rumo naquela noite, o corpo latejando, o rosto inchado como uma fruta madura demais. Alfama é um emaranhado de vielas onde os ecos se perdem, mas o meu ecoava alto, rejeitado, invisível. Dormi num banco perto do mirador da Senhora do Monte, acordando com o sol nascendo sobre os telhados vermelhos, os turistas já posando para fotos enquanto eu limpava o sangue seco com a manga da camisa.
Pensei em Isabel, mas ela era um fantasma. Ligara uma vez, dizendo: foge, irmão, antes que ele te quebre de vez. Agora, era tarde. Os primeiros dias foram um borrão de fome e humilhação. Pedi esmola no Rocio, onde os pombos bicavam migalhas e os sem-teto contavam histórias de naufrágios. Um velho pescador, com a pele enrugada como rede velha, me deu um pão duro e um conselho: vai para o norte, rapaz. Porto é terra de recomeços, não de fantasmas. Mas eu não fui. Teimei em ficar em Lisboa, como se provara ele que sobreviveria na sua sombra fosse a primeira vitória. Encontrei trabalho como ajudante num café no Bairro Alto, lavando pratos por trocos. O dono, um homem gordo chamado Manuel, ria da minha cara inchada. Quem te deu isso? Um touro da moraria. Eu sorria, mas por dentro, o ódio fermentava como o vinho que servíamos. À noite, deitado num colchão improvisado no sótão do café, eu revivia a cena, os olhos dele, frios como o aço das docas. Vais voltar a implorar. Aquelas palavras eram correntes, pesadas, me arrastando para o fundo. Mas em vez de afundar, comecei a nadar contra a corrente. Li livros roubados da Feira da Ladra, Nietzsche, Camões, até o manual de contabilidade que encontrei num caixote. O sofrimento forja o homem, eu repetia, traçando planos na poeira do chão. Não seria mendigo, seria o algoz. Meses passaram, e Lisboa me moldou como o Tejo molda as margens, erudindo o fraco, endurecendo o resto. Fiz amigos improváveis, um ladrão de carteira chamado Rui, que me ensinou a ler as pessoas como páginas de um livro, uma prostituta de Alfama, Maria, que me deu lições de sobrevivência com um sorriso amargo. O mundo é um bordel, miúdo. Paga ou morre. Eu pagava com trabalho, com noites insones estudando os negócios do pai através de fofocas nos mercados. Ele prosperava, comprando mais armazéns, casando-se com uma viúva rica de Belém que fingia não saber das churras. Isabel voltara, engolida pela família, grávida de um herdeiro que selaria o legado. Um ano depois, aos 16, eu já gerenciava entregas no Porto para um contrabandista menor. O sal no ar me lembrava do sangue, mas agora eu cheirava a poder. Encontrei um quarto alugado em Moraria, com vista para o castelo de São Jorge, e comecei a poupar. O colar da mãe era meu talismã, eu o apertava quando o desespero batia. Não implorarei, jurava ao espelho rachado. Virei e te farei implorar. Mas o destino, sempre o brincalhão, me testou de novo. Uma noite, chovia forte, o tipo de tormenta que faz o Tejo inchar como uma veia furiosa. Eu voltava do Porto quando vi o carro dele, um Mercedes preto reluzente, estacionado na esquina da nossa rua antiga. Meu coração parou. Lá estava ele, saindo do veículo com a nova esposa, rindo de algo que ela dizia. Isabel os seguia, barriga proeminente, o rosto pálido como cera. Eles não me viram, eu me fundi às sombras, mas o ódio me consumiu vivo. Ele parecia invencível, gordo de sucesso, enquanto eu era a casca vazia. Naquela noite, chorei pela primeira vez em anos. Não por fraqueza, mas por clareza, a vingança não seria um soco, mas uma teia. Eu teceria laços invisíveis, puxaria cordas até que ele desabasse. Comecei a investigar, subornos a funcionários, noites vasculhando registros públicos na Torre do Tombo. Descobri as rachaduras, dívidas ocultas, um sócio traidor, um escândalo com pescadores que ele explorava como escravos. Aos 17, eu era o informante anónimo que vazava dicas para jornais locais. Nada grande, só gotas que corroíam sua reputação. Lisboa sussurrava comigo agora. Os fados nas tascas de Alfama cantavam minha dor, as guitarras chorando notas que ecoavam meu plano. Eu me matriculei em cursos noturnos na Universidade de Lisboa, mentindo sobre minha idade, devorando economia e direito como um lobo faminto. O poder é a informação, eu anotava em cadernos escondidos. Aos 18, fundei uma pequena empresa de logística, Tejo Livre, competindo nas margens com os negócios dele clientes pequenos no início, floristas, padeiros. Mas eu era implacável, oferecendo preços que ele não podia igualar sem sangrar. O reencontro veio aos 20, mas isso é história para depois. Por agora, saibam que cada dia era um tijolo na muralha que eu erguia contra ele. O corpo latejava menos, o rosto cicatrizou, mas a alma. Essa ficou marcada, uma tatuagem invisível de rancor. Lisboa, com suas 7 colinas e 1000 segredos, era meu palco.
E o ato 1? Sobrevivência. O ato 2? Ascensão. Mas o clímax? Esse seria dele. O sol do meio-dia batia impiedoso nas docas de Alcântara, onde o cheiro de peixe podre se misturava ao óleo de máquinas e ao suor dos estivadores. Aos 17 anos, eu já não era um menino assustado de Alfama, era João o Fantasma, como Rui me chamava, deslizando entre caixotes e guindastes como se o Porto fosse uma extensão do meu corpo. Meu negócio, Tejo Livre, era ainda uma semente, um furgão velho alugado, rotas noturnas para entregar caixas de vinho contrabandeado de vilas do Alentejo. Mas cada entrega era uma vitória, um foda-se silencioso ao homem que me jogara na rua. Rui era meu parceiro improvável, 25 anos, cicatriz no queixo de uma briga em Cais do Sodré, olhos que liam mentiras como quem lê o menu de um tasco. Encontramo-nos numa noite de neblina, quando ele tentou roubar minha mochila no Rocio. Em vez de lutar, eu ri, um riso seco, sem alegria, e ofereci-lhe metade do pão que carregava. Se queres roubar, pelo menos faz direito, eu disse. Ele piscou, surpreso, e desde então fomos inseparáveis. Rui me ensinou as ruas, como negociar com marinheiros bêbados, como evitar as polícias que rondavam o Tejo como tubarões. A vida é um jogo de cartas, João. Marca as tuas e blefa com as dos outros. Maria, a prostituta de Alfama, era minha âncora. Ela trabalhava nas sombras do arco da Rua das Flores, com cabelos pretos como a noite e um riso que cortava como faca. Aos 40, carregava histórias nas rugas, um marido que abatera até a morte lenta, filhos que fugiram para a França. Me acolheu no seu quarto apertado, cheirando a incenso e perfume barato, e me deu não só um teto, mas sabedoria crua. Homens como o teu pai, ela disse uma vez, enquanto fumávamos na varanda vendo o castelo iluminado, eles constroem impérios em areia. Tu és rocha, miúdo. Mas cuidado, o ódio queima devagar, mas queima tudo. Eu assentia, mas por dentro, o fogo era meu combustível. Estudava à noite, na biblioteca da Universidade de Lisboa, um palácio de pedra e silêncio onde eu me sentia um impostor entre estudantes de famílias como a minha, outrora. Devorava livros de estratégia, Maquiavel, Santésio, até biografias de exploradores portugueses como Vasco da Gama, que navegavam mares hostis com astúcia. O inimigo deve ser estudado como um mapa, eu rabiscava nas margens. Meu pai, Domingos, era previsível, vaidoso, colecionando inimigos como garrafas de Porto. Descobri, através de um contato no jornal público, um repórter endividado que eu ajudei com entregas grátis, que ele expandia para o norte, comprando armazéns em Matosinhos. Perfeito. Eu começaria ali, subtraindo clientes como quem rouba gotas do oceano. Aos 18, Tejo Livre tinha 3 furgões e um escritório improvisado no armazém decadente em Chabregas. Contratei 2 rapazes de moraria, órfãos como eu, e treinei-os na arte da descrição. Nunca pergunte, só entregue, eu ordenava. O dinheiro entrava devagar, mas entrava, o suficiente para um terno barato comprado na Baixa e um relógio de pulso que me fazia sentir homem. Isabel me escreveu uma vez, uma carta tremida: pai está doente de raiva, João. Volta, por favor. O bebê nasce em breve. Eu rasguei-a, mas guardei os pedaços no envelope. Ela era vítima dele tanto quanto eu, mas o perdão. Isso era luxo para os fracos. O primeiro golpe real veio num outono chuvoso, quando o vento uivava pelas colinas como um fado choroso. Um cliente meu, um exportador de azeite de Évora, recebeu uma oferta do meu pai, preços abaixo do custo, ameaça velada de boicote. O homem ligou para mim, voz trêmula, o Domingos Ferreira. Ele sabe de ti, rapaz. Diz que és um erro que ele corrigirá. Meu estômago revirou, mas sorri ao telefone. Deixe comigo. Naquela noite, enviei uma carga, perdida, caixas de azeite reetiquetadas para um concorrente meu, com documentos falsos apontando para os armazéns do pai. O escândalo estourou no Diário de Notícias, fraude no Porto de Lisboa, família Ferreira implicada. Ele negou, é claro, mas as ações das suas empresas despencaram 15%. Eu li a notícia num café do Chiado, bebendo café preto, e pela primeira vez, senti o gosto da vitória, amargo, mas viciante. Mas a ascensão tem seu preço. Sonhos me assombravam, o rosto dele se dissolvendo no Tejo, minhas mãos sujas de lama. Acordava suando,
o colar da mãe apertado no pescoço como uma corda. Maria notava: estás a ficar como ele, João. O rancor é um vinho que azeda. Eu ria, mas ela tinha razão. Comecei a isolar-me, cortando laços com Rui e ela, focando só no império que construía. Aos 19, Tejo Livre faturava o equivalente a um armazém médio, e eu me mudei para um apartamento modesto em Belém, perto da torre que vigia o mar. Dali, via os navios entrarem, simbolizando chegadas que eu controlava agora. O reencontro parcial veio numa feira de negócios em Cascais, um paraíso de iates e hipocrisia onde os ricos fingem igualdade. Eu estava lá, terno cinza impecável, apresentando minha empresa a investidores. Ele apareceu do nada, barriga maior, cabelo grisalho, mas o mesmo olhar de predador. Estava com a esposa, uma mulher loira e fria chamada Sofia, e Isabel, agora mãe de um menino de 1 ano que choramingava no colo dela. Nossos olhos se cruzaram por um segundo eterno. Ele piscou, confuso, como se visse um fantasma. João. A voz dele era um sussurro rouco, misturado a incredulidade e medo. Eu sorri, estendendo a mão. Domingos. Faz tempo. Ele apertou, hesitante, as palmas suadas. O que? O que fazes aqui? Negócios, respondi, seco. Como sempre fiz. Sem implorar. Ele engoliu em seco, os olhos varrendo meu terno, meu cartão de visitas. Isabel me viu então, e seu rosto se contorceu, alívio, culpa, terror. Irmão, ela murmurou, mas eu virei as costas, deixando-o ali, petrificado. Naquela noite, em Belém, abri uma garrafa de Porto Caro e bebi sozinho, o líquido queimando como lágrimas não choradas. Ele me vira não como o cão, mas como o lobo. O jogo mudara. Mas a vingança verdadeira. Essa exigia paciência, como o vinho que envelhece nas caves do Douro. Rui me procurou dias depois, bêbado num bar de Alfama. Estás a brincar com fogo, João? Ele tem amigos na polícia. Eu ri, batendo nas costas dele, então que queime. Mas por dentro, o plano se refinava. Não o destruir fisicamente, isso era fácil, e efêmero. Eu o desmantelaria peça por peça, expondo as entranhas podres da sua alma. Comecei a contratar detetives particulares, ex-policiais de Setúbal, para cavar mais fundo. Descobri o segredo que mudaria tudo: um caso antigo, uma amante grávida que ele abandonara em Faro, uma filha bastarda que crescera na miséria. O pingente de concha da minha mãe. Talvez não fosse dela. Talvez fosse de outra, traída como todas. Aos 20, Tejo Livre era uma força, 20 empregados, rotas para a Espanha, parcerias com vinícolas do Dão. Eu era convidado para jantares em Sintra, onde palácios de conto de fadas escondiam podridões reais. Mas nunca esqueci as raízes, visitava Maria secretamente, levando vinhos finos, e Rui, agora meu gerente, bebia à minha saúde. Ao dia em que ele implore, brindávamos. O ódio me fortalecera, mas também me isolara, amigos verdadeiros eram riscos, amor era fraqueza. Só o colar me ancorava, frio contra a pele. E então, o destino girou a roleta de novo. Uma carta chegou, selada com o brasão familiar: volta para casa, João. Há coisas a resolver. DF. Eu ri alto, rasgando-a. Ele queria me atrair, talvez comprar meu silêncio com uma migalha. Mas eu já era o dono do banquete. O próximo movimento era meu. O inverno em Lisboa é um amante traiçoeiro, dias cinzentos que se arrastam como névoa do Tejo, noites frias que penetram os ossos como dedos gelados. Aos 20 anos, eu acordava cedo no meu apartamento em Belém, o som das gaivotas misturando-se ao zumbido distante dos trens. O lugar era minimalista, paredes brancas, uma escrivaninha de carvalho com pilhas de contratos, uma foto emoldurada de Alfama que eu mantinha como lembrete, não de nostalgia, mas de combustível. O colar da mãe pendia no espelho do banheiro, refletindo minha imagem, alto agora, ombros largos de noites na Academia do Porto, olhos verdes afiados como lâminas. Não era bonito, mas era imponente, o tipo de presença que faz salas silenciarem. Tejo Livre crescera como erva daninha, agora, controlávamos 10% das entregas de vinho no Sul, subtraindo clientes do império do meu pai como quem sifona gotas de um barril furado. Eu dirigia pessoalmente as negociações em vilas como Óbidos, onde muralhas medievais cercavam adegas cheias de segredos.
Investidores me cortejavam, um banqueiro de Coimbra, uma viúva de Setúbal com vinhedos no Alentejo. Tens o instinto de um lobo, João, diziam. Eu sorria, mas pensava, lobo. Não. Era um tubarão, nadando nas águas turvas do Tejo. Rui se tornara indispensável, meu braço direito, com um senso de humor negro que aliviava a tensão. Uma noite, após uma reunião tensa em Cascais onde quase perdemos um contrato para os Ferreiras, ele abriu uma garrafa de gin no meu escritório. Ele está a sangrar, chefe. Os jornais cheiram sangue. De fato, vazamentos meus, anónimos, sempre, haviam exposto irregularidades fiscais nos armazéns dele. A autoridade tributária investigava, e as ações despencavam. Mas Domingos era resiliente, como uma nódoa de vinho em linho fino. Ele contra-atacou, rumores circulavam de que eu era o filho pródigo, um traidor que vendia segredos familiares. Isabel me ligou, voz embargada, para João. O pai está doente, o coração. Volta, pela família. Família. A palavra me revirava o estômago. Diga a ele que imploro primeiro, respondi, e desliguei. Maria, sempre a voz da razão, me confrontou numa tasca de alfama, fada ao fundo cantando de amores perdidos. Estás a destruir-te a ti mesmo, miúdo. Vingança é um espelho, quebra-o, e cortas as mãos. Seus olhos, maquiados mas cansados, me perfuraram. Eu queria contar tudo, os planos, o ódio que me acordava suando, mas segurei. Em vez disso, dei-lhe um envelope com dinheiro. Para um novo começo, Maria. Vai para o Algarve, sol e mar limpo. Ela recusou, tocando meu rosto. O teu começo é o problema. Não percas a alma no processo. Saí dali com o peito apertado, ufado e quando como um aviso. O verdadeiro turning point veio numa viagem a Porto, onde expandi Tejo livre para o norte. A cidade era um contraste com Lisboa, mais industrial, com o Douro serpenteante como uma veia azul, vinhedos em terraços que desafiavam a gravidade. Aluguei um escritório em Ribeira, perto das caves de vinho, e contratei locais, um enólogo chamado Tiago, com mãos calejadas de uvas esmagadas, que se tornou mentor. O vinho bom nasce da paciência, ele disse, provando um copo de vintage. E da terra certa. Eu assenti, pensando no meu pai, sua impaciência o cegara para as raízes podres. Foi em Porto que descobri o segredo final, o veneno que derrubaria o castelo. Meu detetive, um homem discreto chamado Vasco de Faro, ligou numa manhã chuvosa. A tua mãe não era quem pensavas, João. Ela era amante dele, grávida de um caso com um pescador rival. Ele a mandou embora, forjou o acidente no mar. O colar é dela, mas com uma inscrição dentro, para Ana, eterna. Ana era a filha bastarda que ele negou. Meu mundo girou. Não era sangue traído, era uma mentira construída em camadas. O pai não só me batera, ele me roubara a verdade. Rasguei o colar, lendo a inscrição minúscula, e chorei pela primeira vez desde os 15, não de dor, mas de fúria pura. Voltei a Lisboa mudado, o plano cristalizado. Não o mataria, isso seria misericórdia. Exporia tudo, o abandono de Ana, as dívidas, os abusos. Comecei a compilar dossiês, gravando conversas com ex-funcionários que ele demitira sem piedade. Um deles, um estivador de 60 anos com pulmões destruídos pelo tabaco, chorou contando das surras que testemunhara. Ele te quebrou, rapaz, mas tu renasceste. Usei o dinheiro para subornar jornalistas, para hackear, ilegal, mas necessário, os e-mails dele descobri tramas, lavagem de dinheiro através de ONGs falsas em Moçambique, herança colonial que ele explorava como um vampiro. Aos 20 e meio, Tejo Livre valia milhões. Eu era capa da revista Exame, o jovem logístico que conquista o Tejo. Convites choviam, jantares no Hotel Ritz, festas em Queluz. Numa delas, reencontrei Isabel. Ela estava magra, olhos fundos, o filho de 2 anos agarrado à saia. Ele sabe, João. Sabe que és tu por trás dos vazamentos. Diz que vais cair. Eu acariciei a cabeça do sobrinho, sentindo uma pontada rara de ternura. Diga que caio de pé. E que o espero em casa. Ela tremeu, mas assentiu, beijando minha bochecha. Desculpa, irmão. Eu era fraca. O ódio me consumia,
mas também me elevava. Sonhos agora eram visões, ele de joelhos, implorando. Acordava com o coração acelerado, o Tejo lá fora como um espelho da minha alma, calmo na superfície, turbulento embaixo. Rui notava: estás pálido, chefe. Descansa. Mas descanso era para os mortos. Eu corria pelas margens do rio ao amanhecer, pés na areia molhada, planejando o golpe final. E então, a carta chegou de novo, encontro no nosso antigo armazém em Alcântara. Sozinho. DF. Meu pulso acelerou. Era a armadilha, ou o fim. Marquei no calendário, comprando uma garrafa de Porto, a mesma marca que ele bebia. Desta vez, eu ditaria os termos. O armazém em Alcântara era um esqueleto de concreto e ferrugem, onde o eco dos guindastes distantes soava como ossos rangendo. Entrei à meia-noite, o ar salgado grudando na pele, uma lanterna na mão iluminando caixotes empilhados como tumbas. Aos 20 anos e 8 meses, eu carregava o peso de 5 anos de ódio como uma armadura invisível, leve o suficiente para mover-me, pesada o bastante para esmagar. O colar, reparado agora com a inscrição de Ana exposta, pendia no peito como uma medalha de guerra. Para a verdade, eu murmurara ao soldá-lo, imaginando a mãe que nunca conheci, uma mulher forte o suficiente para amar apesar dele. Ele estava lá, no centro da escuridão, uma silhueta encurvada sob uma lâmpada nua que balançava como um pêndulo. Domingos Ferreira, outrora touro, agora um homem de 55 anos marcado pelo tempo, rugas profundas como sulcos de vinhedo seco, olhos fundos de noites insones. Vestia um casaco poído, longe do luxo de outrora, e fumava um cigarro com mãos trêmulas. O cheiro de tabaco me acertou como um soco no estômago, transportando-me de volta aos 15, ajoelhado na cozinha de azulejos. Mas agora, eu era o gigante. João. A voz dele era um crucitar, sem a autoridade de antes. Ele se endireitou, tentando recuperar pose, mas falhou, os ombros caídos traíam a derrota. Vim sozinho, como pediste. Eu me aproximei devagar, passos e quando no concreto úmido, a garrafa de Porto na mão esquerda como uma oferta envenenada. E eu vim sem guarda-costas, pai. Sem mendigar. A palavra, pai, saiu afiada, um corte deliberado. Ele piscou, engolindo seco, e apontou para uma cadeira enferrujada. Senta. Falemos como homens. Sentei, mas não relaxei. O dossiê estava no meu bolso, o USB com provas, e-mails, testemunhos, o atestado de nascimento de Ana, encontrada em Faro como uma mendiga alcoólica. O que queres, Domingos? Dinheiro. Uma aliança falsa. Ele riu, um som oco, e acendeu outro cigarro. Quero o meu filho de volta. Os vazamentos. Param com isso. Tejo Livre pode-se fundir com os Ferreiras. Serás herdeiro. Herdeiro. A ironia me fez sorrir. Herdeiro do quê? De mentiras. Da mulher que abandonaste grávida, fingindo que afogou no Tejo. Ana era minha meia-irmã, não é? E minha mãe. Só mais uma amante descartável. Seu rosto empalideceu, o cigarro caindo no chão, faíscas dançando como estrelas moribundas. Como? Eu tirei o USB, girando nos dedos. 5 anos estudando-te, pai. Cada rachadura, cada dívida. Os pescadores que bateste, as ONGs que usaste para lavar dinheiro em África. Lisboa sabe, o país saberá. Ele se levantou, cambaleante, olhos ingestados de pânico. Tu és um monstro. Eu te criei. Não, respondi calmo, abrindo a garrafa e servindo 2 copos. Tu me forjaste. Aos 15, disseste que eu imploraria. Aqui estamos, tu implorando, eu bebendo teu vinho. Ele pegou o copo, mãos tremendo, e bebeu de um trago, o líquido escorrendo pelo queixo como lágrimas vermelhas. Contou então, num fluxo de confissões embriagadas, o medo da pobreza que o consumira jovem, imigrante do Minho, o caso com minha mãe, uma camareira em Belém que ele seduzira e descartara, Ana, nascida de uma pescadora rival que ele mandara calar com ameaças. Eu era fraco, João. O mundo pisa os fracos. Fraco. A palavra ecoou, invertendo tudo. Eu encarei, vendo não o monstro, mas o homem quebrado que me quebrara. Piedade. Quase.
Mas o ódio era mais forte. Assina isso, eu disse, deslizando um papel, renúncia total aos negócios, confissão assinada para os jornais. Ele hesitou, depois rabiscou, o caneta tremendo como folha ao vento. E agora, murmurou. Agora, desaparece. Vai para o Alentejo, cuida da tua saúde. Isabel e o neto são teus, mas sem império. Ele chorou então, soluços roucos, ajoelhando no concreto sujo. Perdão, filho. Eu imploro. As palavras que eu sonhara, mas agora soavam vazias, como fado sem alma. Levantei-me, deixando o copo intocado. Perdão é para deuses. Eu sou só o eco das tuas pancadas. Saí dali sob a chuva fina, o Tejo rugindo ao fundo como aplausos. No carro, liguei para Rui, está feito. Compra o armazém dos Ferreiras amanhã. Ele riu, aliviado. Herói ou vilão, chefe? Ambos, respondi, e desliguei. Mas o triunfo era agridoce. Dirigi para Alfama, parando na casa antiga. As luzes estavam acesas, Isabel me esperava na porta, olhos vermelhos. Ele ligou. Contou tudo. Abracei-a, sentindo o calor do sobrinho contra meu peito. És livre agora, mana. Nós somos. Os dias seguintes foram um turbilhão. A confissão vazou, minha, é claro, com edições para proteger Isabel. O público estampou, Império Ferreira desmorona, abusos e fraudes revelados pelo filho deserdado. A mídia me caçava, entrevistas no Bairro Alto, documentários sobre o Vingador de Alfama. Tejo Livre explodiu, fusões, investimentos do Brasil, até um partnership com vinícolas francesas. Aos 21, eu era milionário, capa da Forbes Portugal, de Rua a Rio, a ascensão de João Ferreira. Mas o sucesso era um vazio disfarçado de ouro. Maria me visitou em Belém, agora num apartamento luxuoso com vista para o Mosteiro dos Jerónimos. Venceste, miúdo. Mas e agora? Bebemos chá, ela recusava vinho, e eu confessei os sonhos, o rosto dele implorando, mas agora misturado ao meu, distorcido. O ódio me salvou, mas me come vivo. Ela tocou minha mão. Solta-o, encontra Ana. Fecha o ciclo. Ana. A meia-irmã perdida. Contratei Vasco de novo, semanas depois, um endereço em Faro, uma casinha à beira-mar, onde ela vivia de rendas de turistas. Fui ao sul num fim de semana de primavera, o Algarve florescendo em laranjas e azuis. Ela tinha 25 anos, cabelos pretos como os meus, olhos verdes idênticos, a herança Ferreira, amaldiçoada. Trabalhava como guia de barco, bronzeada e forte, mas com uma cicatriz no pulso de tentativas passadas. Ele me mandou embora grávida, contou, voz firme como ondas. Dizia que eu era vergonha. Chorei com ela, pela primeira vez sem rancor, e jurei, somos família agora. Tejo Livre é teu também. Ela riu, salgada como o mar. Não quero dinheiro. Quero paz. Voltei a Lisboa renovado, mas o passado teimava. Domingos fugira para uma quinta no Alentejo, doente, escrevendo cartas que Isabel me mandava, súplicas por visitas. Ignorei-as, focando no império. Rui se casou com uma rapariga de Trás-os-Montes, e eu fui padrinho, bebendo à saúde dele num banquete em Ribeira. Ao futuro sem fantasmas, brindou. Mas os fantasmas dançavam nas sombras. Então, o golpe final, não meu, mas do destino. Uma noite, em Alfama, durante o Festival de Fado, recebi a ligação, teu pai. Ataque cardíaco. Vem, João. Isabel, histérica. Dirigi como um demoníaco pelas autoestradas, o Tejo uma fita prateada à esquerda. Cheguei à casa antiga ao amanhecer, o ar cheirando a jasmim murcha. Ele jazia na cama, tubos no nariz, pele translúcida como papel de arroz. Seus olhos se abriram, vidrados. João. Imploro. Perdoa. As palavras, fracas, mas sinceras. Sentei ao lado, segurando a mão ossuda. Perdoo, menti, e assisti ao último suspiro, o peito subindo como uma onda final. Não enterrei no Tejo. Chamei um padre discreto, um caixão simples em São João de Brito.
Isabel chorou, o neto questionando, o avô agora. Eu senti alívio, mas vazio. A vingança acabara, deixando um buraco onde o ódio morava. O funeral foi uma farsa discreta, como ele merecia, uma capela modesta em Alfama, cheia de viúvas falsas e credores disfarçados de amigos. Lisboa chovia fina, o tipo de garoa que lava pecados mas não memórias, e eu fiquei de pé no fundo, terno preto absorvendo a umidade como uma esponja. Isabel soluçava ao lado do caixão, o filho pequeno brincando com um carrinho no chão de pedra, alheio ao teatro. Sofia, a viúva, me lançou olhares venenosos, tu mataste, sussurrou ela ao passar, mas eu ignorei. A verdade era pior, eu o matara devagar, tijolo por tijolo, e agora o vazio me olhava de volta como um abismo. Dias depois, sentei no escritório da Tejo Livre, agora um arranha-céu envidraçado no Parque das Nações, com vista para o Tejo prateado. O império era meu, filiais em Madrid, contratos com a UE para logística sustentável. Mas os números dançavam na tela sem significado. Rui entrou, carregando relatórios e uma garrafa de Porto. Chefe, estás um zombi. Bebe, comemora. Bebi, mas o gosto era cinza. O que sobra, Rui? Vinguei-me, e agora? Ele deu de ombros, prático como sempre. Vida, João. Casa-te, faz filhos. Ou viaja, o Brasil chama, com aqueles vinhos do Amazonas. Pensei em Ana. Fui visitá-la de novo em Faro, o sol do Algarve curando feridas como bálsamo. Ela me levou num barco ao pôr do sol, ondas lambendo o casco como língua gentis. Ele morreu, perguntou, voz neutra. Assenti. Implorou perdão. Ela riu, amarga. Tarde demais. Mas tu? Livre agora. Livre. A palavra pairava, tentadora. Deixei-a com uma parte das ações da empresa, para o teu futuro, mana, e ela aceitou, olhos brilhando. Somos sobreviventes, não herdeiros. De volta a Lisboa, confrontei o vazio. Comecei terapia, um psiquiatra em Restelo, discreto, que escutava sem julgar. O ódio te definiu, João. Agora, define-te sem ele. Falei das surras, da expulsão, do colar que agora usava como talismã de cura. Quero sentir de novo, confessei. Ele assentiu. Começa pelo perdão, a ti mesmo. Escrevi cartas não enviadas, para a mãe imaginada, para o menino de 15, para Domingos. Tu me quebraste, mas eu me refiz mais forte. Queimei-as no Tejo, cinzas dançando como borboletas pretas. Isabel se aproximou devagar. Um almoço no cais do Sodré, mariscos frescos e vinho branco gelado. Sinto falta dele, mas... Entendo, disse ela, voz baixa. O filho, agora com 3 anos, chamou-me tio Lobo, rindo. Ri com ele, sentindo algo rachar no peito, não dor, mas espaço para luz. Fica conosco, João. A casa é tua também. Pensei, mas recusei. Sou nomade agora. Mas volto sempre. Maria, minha âncora, partira para o Algarve como eu sugerira, abrindo uma pensão pequena em Lagos. Visitei-a, o mar rugindo ao fundo como um hino. Vês? Paz, disse ela, servindo chá de ervas. Abracei-a, pela primeira vez sem pena. Obrigado, mãe de empréstimo. Ela piscou lágrimas. Vai, miúdo. O mundo é teu porto agora. O amor veio inesperado, como uma brisa do Atlântico. Numa conferência em Évora, conheci Clara, 28 anos, enóloga de vinhedos familiares no Dão, cabelos cacheados e riso que iluminava adegas escuras. Tejo Livre. Adoro os vossos envios, pontuais, como o vinho bom, disse ela, brindando com um copo de tinto. Conversamos horas, sobre uvas e marés, segredos e cicatrizes. Ela vira o colar, tocou, história aí. Contei pedaços, não tudo, mas o suficiente. Sobrevivente? Perguntou. Agora, sim. Namoro floresceu devagar, fins de semana em Sintra, piqueniques nas praias de Cascais, noites em Lisboa dançando fado moderno no Bairro Alto. Clara me curava sem tentar, o passado é solo, João. Planta algo novo.
Fizemos amor pela primeira vez numa casa de campo no Alentejo, chuva batendo na janela como aplausos, corpos entrelaçados como vinhas. Amo-te, sussurrei, e ela sorriu. Eu sei. Mas o passado teimava, como ondas que voltam à praia. Um jornalista investigativo, cheirando mais escândalos, ligou, ouvi rumores, o fim dos Ferreiras foi sujo. Ignorei, mas o medo rastejou. Contratei seguranças, expandi para a África, Moçambique, irônico, limpando o legado sujo do pai com projetos éticos. Ana se juntou, gerenciando a filial em Faro, transformando cicatrizes em força. Aos 22, casei com Clara numa cerimônia simples em Óbidos, muralhas de pedra testemunhando votos sob o sol. Isabel foi madrinha, Rui padrinho, Maria a mãe que dançava fado. O colar ficou no altar, símbolo de fim e começo. Prometo-te mares calmos, jurei a Clara. Ela riu. Prefiro tempestades contigo. O império crescia, Tejo Livre agora uma multinacional, premiada por inovação. Mas eu delegava mais, viajando com Clara, dor de barco, antes para vinhos chilenos. O ódio. Uma cicatriz desbotada, doendo só em noites de tormenta. Então, o eco final, uma carta de Domingos, escrita antes da morte, entregue por um advogado. Se lês isto, eu parti. Perdoa-me, João. Imploro, vive sem o meu veneno. Chorei, lendo sob a luz do Tejo, e enterrei a carta com flores no jardim de Belém. Perdoado, sussurrei ao vento. A vida seguia, não perfeita, mas real, um filho a caminho, risos em casa, o mar sempre chamando. Vingança fora o fogo, agora, era a brasa que aquecia, não queimava. 5 anos após o reencontro no armazém, Lisboa me saudava como um velho amante, o Tejo sereno sob o sol de outono, folhas douradas caindo nas margens como confetes de um carnaval passado. Aos 25 anos, eu era pai de um menino de 2, Tomás, com olhos verdes como os meus e cachos da mãe. Clara e eu morávamos numa vila em Cascais, paredes brancas abraçando o mar, um jardim onde uvas trepavam como memórias vivas. Tejo Livre era um colosso, ações na bolsa, fundações para órfãos das docas, parcerias globais que limpavam o nome Ferreira de podridão. Mas o ciclo teimava em girar. Uma manhã, enquanto Clara amamentava Tomás na varanda, recebi a ligação. Ana, voz trêmula do outro lado do país. João. Encontrei algo. Papéis do pai. Não acabou. Meu estômago revirou, e quando o passado. Dirigi para Faro naquela tarde, o Algarve um borrão de falésias e azuis, o colar apertado no peito como um aviso. Ana me esperava na sua casa à beira-mar, agora expandida com quartos para hóspedes, Anna's Haven, placa de madeira esculpida com conchas. Seus olhos, idênticos aos meus, estavam assombrados. Olha. Espalhou documentos na mesa de carvalho, testamentos falsos, transferências para contas offshore em Cabo Verde, um nome recorrente, um meio-irmão mais novo, filho de Sofia, escondido para herdar tudo. Ele planejava te destruir até o fim, João. E a mim? Raiva antiga borbulhou, mas eu assegurei, como vinho em garrafa. Não mais. Acabou. Juntos, confrontamos o fantasma. Voamos para Lisboa, reunindo Isabel e os advogados. Sofia, agora viúva solitária em Belém, negou tudo num café abafado, mentiras. Domingos amava a família. Mas as provas a calaram, assinaturas forjadas, e-mails frios. Ela chorou, não de remorso, mas de perda. Eu só queria segurança. Deixamo-nos de pena, dividimos o resto da herança, mas cortamos laços. Vai viver a tua vida, eu disse. Ela partiu para a Espanha, um eco silenciado. Com Ana e Isabel, fundamos a Fundação Ferreira Livre, bolsas para jovens expulsos de casa, centros em Alfama e Porto para sobreviventes de abuso. Tomás seria o primeiro patrocinador simbólico, pelo futuro sem correntes. Clara aplaudiu, beijando-me. Meu herói redimido. Rui, agora vice-presidente, riu num jantar em Ribeira, de vingador a santo. Quem diria? Maria veio do Algarve para o batizado de Tomás, agora com 70 anos, mas olhos vivos. Vês, miúdo? O rancor foi semente, tu plantaste uma floresta. Abracei-a, sentindo o ciclo fechar, a prostituta que me salvara,
agora a avó honorária. Aos 25, olhava o Tejo de um iate particular, Clara ao lado, Tomás rindo no colo. O mar levava tudo, como meu pai dissera, mas eu controlava a corrente agora. O ódio. Uma história velha, contada em fados noturnos para lembrar, não para ferir. Implorar, eu sussurrava ao vento. Nunca. Mas perdoar. Sempre. E assim, em Lisboa eterna, o drama acabava não em sangue, mas em sal das lágrimas secas, um homem refeito, família tecida de fios partidos, vingança transmutada em legado. O Tejo fluía, levando os mortos, trazendo o amanhã.